Bom, vamos fazer questões aí da lista de exercícios. E eu já separei aqui para vocês a questão 15 da lista aí sobre morfologia de flor, fruto e semente. Questão aí da Fundação Getúlio Vargas, 2016. A fotografia seguinte retrata o surgimento de um novo coqueiro a partir de um fruto parcialmente enterrado na areia e disperso pelo mar. Então aqui nós temos um fruto do coqueiro, o coco verde, coco da Bahia, tá? E que ele se dispersa pelo mar, ou seja, é um fruto flutuante, tá bom? Então ele tem um tipo de dispersão chamado de hidrocoria. Lembrando que este fruto ele é um fruto seco, é uma espécie de drupa seca, onde dentro nós temos um caroço, que é o coquinho, que é a semente da palmeira aí em questão, da família Arecácea. Então, uma vez que esse coquinho ele encontra as sementes ideais, o embrião que está lá naquela carninha branca do coco, que é o endosperma sólido, e a água de coco é um endosperma líquido, então aquele embriãozinho ele germina, tá? E aí ele vai formar lá a raiz, a radícula sai, depois o caulículo e as primeiras folhas aí. Lembrando que isso aqui é o fruto aí de uma monocotiledônia, que as palmeiras elas pertencem à classe das monocotiledôneas. Então vejam só, o processo reprodutivo ilustrado é típico de uma angiosperma, sendo classificado, então o que acontece? O fruto ele transporta a semente, tá? Então esse fruto ele atua como um agente dispersor da semente e consequentemente da planta. Alguns são dispersos utilizando aí os animais, nós chamamos de zoocoria. Outros são dispersos pelo vento, nós chamamos de animocoria, e esse caso é o de hidrocoria. Lembrando que a semente ela vem de um processo sexuado, tá bom? Por quê? Porque do processo assexuado são obtidas aquelas mudas, pela estaquia, pela auporquia, pela mergulhia, ou pela enxertia, ou ainda pela micropropagação. E aqui não. A propagação ela não é feita através de mudas, sim através aí de sementes, não é uma propagação vegetativa. Então esse processo aí ele é sexuado. Então se você olhar as alternativas aí, né, a letra B e a letra D falam em processos assexuados. Então não pode ser a resposta. A letra B diz o seguinte: assexuado, no qual o embrião germina a partir do ovário da flor. Aliás, a letra B e D, né, falam em assexuado. A letra A fala em sexuado. Então, tanto a letra A quanto a C e a E fala de sexuado. Então, vamos ver a letra A. Sexuado, pois depende da germinação do fruto, originado pela fecundação entre a semente, o gineceu e o pólen androceu. Não. O gineceu é o pistilo e o androceu é o estame. Letra C. Sexuado, pois ocorre a partir da fecundação entre os esporos masculinos e femininos para a formação do fruto. Não, né? A fecundação é entre o gameta masculino, que é o núcleo espermático, e a oosfera, que é o gameta feminino. Letra E. Sexuado, no qual duas fecundações geram embrião e endosperma internos à semente. Então, a primeira fecundação é entre o primeiro núcleo espermático e a oosfera, formando o embrião diploide, e a segunda fecundação é entre o segundo núcleo espermático e os dois núcleos centrais, formando uma estrutura triploide, que é o endosperma secundário. Então, a letra E é a resposta desta questão, ok? Passando aí para a próxima, a sétima questão aí da Universidade Federal de Uberlândia,
Já é uma questão sobre os frutos, né? Sobre os frutos também, porque a outra também é sobre os frutos. Os frutos são classificados em vários tipos, dependendo de sua origem no desenvolvimento. Na sua maioria, os frutos são derivados de um único carpelo ou de vários carpelos fusionados, denominados frutos simples. O fruto agregado resulta de uma única flor que tem mais de um carpelo separado, cada qual formando um pequeno fruto, tá? Que seria aí aquele caso lá que é o fruto apocárpico, onde você tem uma flor com vários ovários separados. E aqui, no fruto simples, ele tem um único carpelo ou de vários carpelos fusionados, que é o caso do fruto sincárpico. Um fruto múltiplo desenvolve-se de uma inflorescência, um grupo de flores fortemente agrupadas. Em relação às informações acima, assinale a alternativa que contém, respectivamente, um representante de um fruto simples, do fruto agregado e de fruto múltiplo. Então, pêssego é simples, tomate também é simples. Então, não pode ser a letra A. Letra B, amendoim também simples. B, limão. Limão é simples do tipo sincárpico. Figo. Figo já é uma infrutescência, não é fruto agregado. Tá bom? E amora, há uma discordância, uns falam em fruto agregado, outros falam em fruto múltiplo, mas na verdade a amora ele é um fruto agregado. É um fruto agregado porque é uma flor com vários ovários. Letra C, maçã. Maçã é pseudofruto, já nem entra aqui. Morango seria um fruto composto, também pode ser chamado de agregado, porque vem de uma flor com vários ovários também. E a jaca também é considerada aí um fruto agregado. Letra D, ervilha. Ervilha, fruto simples. Framboesa, fruto agregado. E abacaxi, fruto múltiplo. Tá certo? Ou seja, vem de uma inflorescência, um conjunto de flores que formam uma estrutura carnosa única chamada de infrutescência. Fruto múltiplo é o mesmo que infrutescência. Letra D é a resposta dessa questão, tá bom? Então, tem que ter cuidado aí, porque alguns frutos há uma discordância entre autores, tá? Mas nesse caso aqui, deu para você se sair aí, analisando item por item aí. Bom, continuando aí as questões, a 10ª questão é uma questão aí de 2017 da Universidade Federal de Passo Fundo e traz aí o que nós chamamos de diagrama floral. A figura abaixo apresenta duas flores representadas simbolicamente por meio de diagramas florais A e B. Então, o diagrama floral nada mais é do que o corte transversal dos verticilos florais da flor, tá certo? Então, você vai analisar os verticilos de fora para dentro. Então, em ambos os casos aqui, esse verticilo mais externo aqui representa aqui o cálice, ou seja, o conjunto de sépalas. Então, você diz aqui que essa planta tem 1, 2, 3 sépalas. E essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 sépalas. Já essa outra região aqui representa as pétalas, ou seja, a corola. Então, esse aqui tem 3 pétalas, ou seja, é uma flor trímera. E esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Então, é uma flor pentâmera. Bom, depois de sépalas e pétala vem o androceu, ou seja, o conjunto de estames. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 estames. E esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 estames. Tá bom? E por último, você tem o gineceu.
tá? Onde representa aqui o corte aqui do ovário, né? Lá do pistilo, tá bom? Então você aqui também tem a representação aí do pistilo, tá certo? Bom, considerando esses diagramas, assinale a única alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. Letra A. A representa uma flor trímera, certo? B representa uma flor pentâmera, certo? Comumente encontradas em monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Realmente, monocotiledôneas têm flores trímeras ou múltiplos de 3, 6, 9. E dicotiledôneas são tetrâmeras ou pentrâmeras, ou seja, 4 pétalas ou 5 pétalas, ou múltiplos de 4, de 5, ou também 2 ou múltiplos de 2, as dímeras. Então tá certo, não é a resposta. Letra B. A flor do diagrama A apresenta androceu composto por 6 estames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim. Mais gineceu composto aí por apenas 3 carpelos, né? Então aqui, ó, você tem um carpelo aqui, outro carpelo aqui e outro carpelo aqui. Tem 3 carpelos, onde dentro de cada um aí tem um óvulo. Então, correto isso aí. Letra C. A flor do diagrama B apresenta cálice composto por 5 pétalas, sim, e corola composta por 5 cálice composto por 5 sépalas, correto? E corola composta por 5 pétalas. Realmente, corretíssimo. Letra D. Nos diagramas florais, os verticilos florais são projetados no plano horizontal, que indica as posições relativas dos elementos que os compõem. Isso é um conceito de diagrama floral. Correto. Letra E. A flor do diagrama A apresenta 3 verticilos florais e a flor do diagrama B apresenta 5 verticilos florais. Ó, a flor do diagrama A aqui, ela apresenta 4 verticilos. 2 de proteção, cálice, a corola, o androceu e o gineceu. Assim como essa aqui também, tem 4 conjuntos de verticilos. Tá bom? 2 de proteção, cálice e corola, e 2 de reprodução, o androceu e o gineceu. Então, esse item aqui está errado, tá certo? Está errado. Lembrando que aqui nesse caso, ó, você tem 3 carpelos, né? Então são 3 ovários que estão unidos aí. Eles estão, aliás, separados aí por lóculos, tá bom? Então você tem aqui, você vai formar aqui um fruto, tá? Onde você tem os ovários, vai ser um frutinho agregado. Um frutinho agregado. Continuando aí. A segunda questão da lista, a questão recente aí de 2019. Abaixo está representado o esquema de uma flor em que foi mantida apenas uma estrutura de cada um dos verticilos florais. Sob a morfologia, a função dos constituintes da flor, assinale o que for correto. Então aqui o 1 está identificando aqui a corola, no caso uma pétala. O 2 está representando o cálice, ou seja, uma sépala. O 3 está representando um estame, que compõe lá o androceu. E o 4 está representando o pistilo, que é essa garrafinha aqui, esse verticílio em forma de vaso, representando aí o gineceu. Item 1. O gineceu 3, está errado. O 3 é o androceu. Aí fala, apresenta duas estruturas bilobais nas extremidades, as quais abrigam o ovário, o portador de óvulos, representando assim a parte. Está errado isso aqui. O gineceu é o 2.
Aliás, o gineceu é o 4, né? O 3 é o androceu. O 4 é o gineceu. Então, esse item aqui está falso. 2. O androceu é formado por um conjunto de estames. 3. Os quais contêm os microsporângios que formarão os micrósporos por meiose. Verdadeiro isso aí, tá? Tudo que tem micro se refere a estruturas masculinas, mega a estruturas femininas. Então, no androceu, que representa o conjunto de estame, aqui nas anteras estão os microsporângios, que é onde é produzido o pólen. A partir de uma meiose lá no microsporós, que origina os micrósporos, e esses micrósporos, cada um vai originar um grão de pólen. O grão de pólen é formado por duas células, a célula geradora e a célula do tubo, que vem da mitose do micrósporo. Lá no gineceu estão os megasporângios, bem aqui no interior do ovário, lá no óvulo em formação. Os megasporângios é onde formam aí os óvulos, que vem lá, você tem primeiramente uma célula chamada de megasporócito, que sofre meiose, e aí vai originar o megásporo, só que 3 degeneram, só sobra 1, e esse 1 vai originar 8 células lá do saco embrionário, que são 3 antípodas, 2 células centrais, 2 sinégides e uma ósfera. Beleza? 4. Em 4 está representado um estame. Não, 4 aqui é o gineceu. Também chamado de pistilo. Não, parte feminina da flor. É o pistilo, mas o pistilo não é o mesmo estame. E que original o grande pólen? Está tudo errado. O grande pólen é no estame. O 3. Falso. 8. Pétalas 1. Certo? Sépalas 2. São verticilos estéreis da flor. Sim, porque eles não participam do processo reprodutivo. E geralmente estão relacionados com a atração de animais polinizadores. Muito mais forte e evidente isso nas pétalas. Verdadeiro aí. Então, 8 e 2 estão corretos. Somatória aí dos itens corretos é 10. Beleza? Continuando aí. A 11ª questão, uma questão aí de 2017, ok? Que fala o seguinte: a fecundação cruzada é de grande importância para a maioria dos organismos, pois aumenta a possibilidade de se formarem novas combinações gênicas na descendência, ampliando as chances de sucesso em possíveis variações ambientais. Diversas plantas monóicas desenvolveram mecanismos que evitam ou impedem a autofecundação, certo? Então, as plantas monóicas que apresentam ali, as plantas monóicas, elas podem ter flores de sexo separado, ela pode ser monóica com flores dígnas ou pode ser monóica com flores monócrinas, tá bom? De certa forma, ela vai evitar que ocorra a autofecundação, porque a autofecundação ela não gera ou gera baixíssima variabilidade genética, certo? Porque o indivíduo está cruzando ali com ele mesmo, tá bom? Então, não gera variabilidade genética como gera a fecundação cruzada. O mecanismo que consiste no amadurecimento de estame e ovários em épocas diferentes é denominado de... Então, existem diversos mecanismos que são utilizados pelas plantas para evitar a autofecundação. Um deles é a chamada dicogamia. A dicogamia consiste no amadurecimento do androceu e gineceu em épocas diferentes. Você fala em protandria, quando amadurece primeiro o androceu antes do gineceu, e você fala em protogenia, quando amadurece o gineceu primeiro que o androceu. Tá certo? Então, dessa maneira você não vai ter nunca na mesma flor os dois órgãos ali maduros. Aí você diminui muito as chances de autofecundação. Tá bom? Bom, outro método é a ergogamia, que é quando tem ali uma barreira física entre os dois. Por exemplo,
um verticilo ali que fica tampando a entrada do estigma do pistilo, impedindo o pólen cair ali, se ele for proveniente ali da mesma flor. Então você tem uma barreira física entre o androceu e o gineceu daquela flor. Você tem também a heterostilia, que é o androceu e o gineceu está em posições diferentes na flor. Tá? Muito encontrado o fato, por exemplo, do o gineceu ser mais alto do que o androceu, e aí dificulta o processo de autofecundação. E você tem também a autoincompatibilidade genética, que é quando cai o pólen da mesma flor, ele apodrece naquele pistilo devido a uma reação ali por proteínas que é como funciona um sistema específico como o antígeno no anticorpo, e aí inviabiliza a formação do tubo poliínico, termina inviabilizando a autofecundação. Então, desses processos que consiste no amadurecimento de estame de ovários em épocas diferentes, é o que nós chamamos de dicogamia. Tá bom? Então, desses processos que eu falei, você encontra aí nas alternativas dicogamia, a ercogamia, que é uma barreira física, a heteroestilia, que é os tamanhos, alturas diferentes de androceu e gineceu. Homostilia seria o contrário de heterostilia. Homostilia, androceu e gineceu ali na mesma altura. E a alogamia é a fecundação cruzada. Uma espécie alógama é uma espécie que ela realiza muito mais fecundação cruzada do que autopolinização. A alogamia, né? A planta alógama é diferente da autógama. A autógama é aquela que a autógama é aquela que faz tem um índice maior de autofecundação, de autopolinização. E a alógama é o contrário disso. Tá bom? Então, letra C mesmo é a resposta. E a última questão que eu separei aqui para gente, nessa aula de resolução de questões, é a questão 14 aí da UES 2016, uma questão sobre frutos. Diz o seguinte: na feira, um biólogo pediu ao feirante 1 quilo de um fruto simples carnoso do tipo baga e 2 quilos de uma drupa indehiscente. As frutas solicitadas são, respectivamente. Então vejam só, primeira coisa, os frutos simples, como vocês viram, ou eles vêm de uma flor que tem um único carpelo, ou ele vem de uma flor que tem vários carpelos, só que eles estão fundidos, que é o que nós chamamos de ovário sincárpico, fruto sincárpico. Tá bom? Esses frutos podem ser classificados ainda de acordo com a consistência, a suculência, em frutos carnosos, que são os suculentos, e secos, os não suculentos. Tá bom? Aí esses carnosos eles costumam ser divididos em baga e drupa. Baga tem várias sementes, drupa tem uma semente única. E os secos costumam ser divididos em dehiscentes e indehiscentes. Dehiscentes os que se abrem quando maduros, liberando as sementes, os indehiscentes são os que não se abrem quando maduros. Beleza? Então, vamos aqui. Letra A, morango. Morango, ele entra em diversas classificações, como agregado, fruto composto, aquênio, tá? Então não satisfaz nenhum desses aqui. Respectivamente, tem que ser um fruto simples carnoso. Tangerina é simples e é uma baga, não é drupa no segundo termo, então não pode ser. Letra B, mamão, sim, mamão é uma baga, é um fruto simples, baga, tem várias sementes, e azeitona é uma drupa, certinho, a letra B aqui é a resposta. Letra C, abacate, abacate é drupa, não é baga. Laranja é baga, não é drupa, trocou tudo. Letra D, pêssego e limão, aqui são duas bagas. Aliás, o pêssego é uma drupa e o limão é uma baga, então troca isso aqui, tá certo? Então,
a resposta mesmo aí fica sendo a letra B, tá certo? Bom, então a gente fica por aqui e até a próxima, galera. Tchau!